Difícil de acreditar, mas ele sobreviveu debaixo d'água por 3 dias. Em 2013, Harrison Oken passou por uma experiência incrível quando seu barco afundou no oceano. Ao chegar ao fundo, ele se encontrou em uma bolsa de ar entre os destroços, onde sobreviveu por 3 dias. Durante esse tempo, ele enfrentou total escuridão e temperaturas congelantes que poderiam ter congelado qualquer um. A determinação de Oken foi impressionante. Ele economizou ar e manteve a calma enquanto aguardava ajuda. Enquanto isso, mergulhadores de resgate o procuravam, explorando as profundezas e usando tecnologia moderna para localizar destroços. Quando finalmente chegaram até ele, foi um momento de pura alegria e surpresa. Sua história de sobrevivência destaca não apenas a força do espírito humano, mas também o trabalho incrível das equipes de resgate em condições extremas. Até onde você iria para sobreviver? Você já se perguntou por que o Lago da Lua no México nunca se enche? Este lago incrível guarda um segredo misterioso. Ele nunca se enche completamente, não importa quanto chova ou quanta água receba. O Lago da Lua, localizado no México, possui um sistema de drenagem subterrânea único. Essa característica permite que a água passe por fendas no solo, impedindo que o lago atinja seu nível máximo. Imagine uma enorme tigela que nunca transborda. O nível da água pode mudar com as chuvas, mas rapidamente desaparece quando escoa para debaixo da superfície. Esse fenômeno pode confundir os visitantes, pois o lago parece grande e profundo, mas nunca está cheio. É um ótimo exemplo de como a natureza está interconectada, mostrando a magia dos sistemas de água subterrâneos que muitas vezes passam despercebidos. Ao explorar a beleza ao redor do Lago da Lua, pense em como essas características incomuns moldam os ecossistemas e afetam a vida selvagem da região. Então, da próxima vez que você estiver perto do lago, reflita sobre o que está escondido sob a superfície. Quem sabe o que mais acontece sob nossos pés? Pouca gente sabe, mas a Nintendo está prosperando. Esta amada empresa de jogos acumulou tanto dinheiro que pode se dar ao luxo de perder 250 milhões de dólares por ano e continuar suas atividades até 2052. Como ela conseguiu esse sucesso financeiro? Tudo se deve a décadas de criação de franquias de jogos icônicas, como Mario, The Legend of Zelda e Pokémon. Esses jogos não só conquistaram os corações dos jogadores, mas também geram uma receita significativa, com vendas, produtos e acordos de licenciamento. As estratégias de negócios inteligentes da Nintendo e seu talento para a inovação permitiram que a empresa se mantivesse relevante em um mundo digital em rápida mudança. Enquanto outras empresas podem enfrentar dificuldades em tempos difíceis, o impressionante saldo bancário da Nintendo lhe dá a oportunidade de experimentar novas ideias sem preocupações financeiras. Não é incrível como a empresa consegue planejar tão longe no futuro? Acredite ou não, a língua é única. Ela tem um nome especial, pois é o único músculo do corpo humano que está preso apenas em uma extremidade. Essa característica permite que a língua se mova livremente, ajudando em funções como falar, saborear e engolir. Diferente de outros músculos que estão fixos em ambas as extremidades, a estrutura única da língua lhe confere uma flexibilidade incrível. Composta por um grupo de músculos que trabalham juntos, ela pode se esticar, torcer e dobrar, o que é essencial para formar palavras e apreciar diferentes sabores. A superfície da língua é coberta por pequenas protuberâncias chamadas papilas, que contêm os receptores de sabor, tornando-a um elemento-chave do nosso sentido gustativo. Não é incrível como um órgão tão pequeno desempenha um papel tão grande em nosso dia a dia? A língua também ajuda a manter a higiene bucal, movendo os alimentos e limpando os resíduos. Ela é fundamental para o nosso sistema digestivo. Então, da próxima vez que você estiver saboreando uma comida deliciosa ou rindo, lembre-se desse músculo incrível que torna tudo isso possível. Você sabia que as águas vivas são compostas por 95% de água? Esses seres incríveis são alguns dos habitantes mais frágeis do oceano. Eles têm uma estrutura simples, sem órgãos complexos como o cérebro ou coração, o que os ajuda a sobreviver em diferentes condições marinhas. As águas vivas existem há mais de 500 milhões de anos, se adaptando às águas quentes dos trópicos e às regiões polares geladas. Seus corpos em forma de sino e tentáculos permitem que nadem graciosamente no oceano, capturando presas com células especializadas que paralisam ou atordoam. Apesar de sua fragilidade, as águas-vivas desempenham um papel importante no ecossistema marinho, sendo tanto predadoras quanto presas.
Esses seres fascinantes também são capazes de bioluminescência, emitindo uma luz suave nas profundezas escuras do mar. Então, da próxima vez que você ver uma água-viva, lembre-se de que por trás dessas belas criaturas gelatinosas há uma história complexa e uma biologia surpreendente. Você sabia que o raio-x mudou a visualização médica para sempre? A descoberta de Wilhelm Röntgen em 1895 foi uma verdadeira revolução. Antes disso, os médicos precisavam realizar procedimentos invasivos para examinar os órgãos internos dos pacientes. Com o raio-x, surgiu um novo mundo que permitiu aos profissionais de saúde ver ossos e órgãos sem cirurgia. Esse avanço transformou o diagnóstico, facilitando a identificação de fraturas, infecções e outros problemas de saúde ocultos. As inovações de Röntgen não pararam por aí. Elas abriram caminho para métodos de visualização mais modernos, como a ressonância magnética, RM, e a tomografia computadorizada, TC. Hoje, essas ferramentas desempenham um papel fundamental na medicina moderna, ajudando os médicos a diagnosticar doenças com mais precisão e a desenvolver planos de tratamento eficazes. Você consegue imaginar um mundo sem essas tecnologias que salvam vidas? Você sabia que o chá de crisântemo já prometeu a imortalidade? Na medicina chinesa antiga, esse chá herbal vibrante era valorizado não apenas por suas flores bonitas, mas também por suas incríveis propriedades. As pessoas acreditavam que beber chá de crisântemo poderia levar à vida eterna, tornando-o um elemento central em várias tradições de cura. Embora as promessas de imortalidade possam parecer fantásticas hoje em dia, o chá de crisântemo realmente contém antioxidantes benéficos. Esses antioxidantes ajudam a proteger o corpo do estresse oxidativo e a reduzir a inflamação. Embora não seja uma cura milagrosa, muitos ainda apreciam o chá de crisântemo por suas propriedades calmantes e seu sabor floral agradável. Hoje, os apreciadores valorizam-no não apenas por seu significado histórico, mas também por seu sabor refrescante. Então, da próxima vez que você tomar esse lindo chá, lembre-se de seu passado fascinante e da cultura que acreditava que ele poderia vencer a morte. Desfrutar de uma xícara é uma maneira agradável de se conectar com tradições antigas, não é? O que realmente inspira tatuagens nos olhos? Algumas pessoas usam lentes especiais que criam o efeito de tatuagens nos olhos, com designs em preto puro ou até mesmo em verde neon. Essas lentes se tornaram populares inicialmente em filmes de terror, para adicionar um efeito assustador. Mas agora, conquistaram fãs entre góticos, cosplayers e todos que querem fazer uma declaração ousada em festas. Com seus designs vibrantes e chamativos, essas lentes podem transformar um visual comum em algo verdadeiramente hipnotizante. Mas a atração não está apenas na aparência, é também uma forma de expressar individualidade e desafiar os padrões tradicionais de beleza. Seja em festivais de música, cosplay ou apenas por diversão, usar essas lentes permite que as pessoas mostrem seu espírito criativo. No entanto, é importante lembrar da segurança. As lentes devem ser de fabricantes confiáveis e é preciso seguir as instruções de cuidado. Você já pensou como um par de lentes pode mudar completamente o seu visual? Você já se perguntou por que a Califórnia treme tanto? A Califórnia é um dos lugares mais ativos em termos sísmicos do mundo, com mais de 100 mil terremotos ocorrendo todos os anos. A maioria deles é pequena, frequentemente registrada, abaixo de 3.0 na escala Richter, e passa despercebida pelos moradores ocupados. A razão para esses tremores constantes está na localização da Califórnia ao longo do Anel de Fogo do Pacífico, onde placas tectônicas se encontram e criam tensão na Terra. O famoso Falha de San Andreas desempenha um papel crucial nesse processo, sendo conhecida por seus poderosos terremotos. Os californianos, acostumados a tremores ocasionais, costumam verificar seus kits de emergência após um forte abalo. Cientistas estudam a geologia única da região para melhorar nossa compreensão dos padrões de terremotos e aumentar a segurança da população. Com uma frequência tão alta de atividade sísmica, estar informado e preparado é essencial para todos que vivem neste estado dinâmico. Você acredita nesse recorde de Super Mario Bros? Darvian surpreendeu a todos ao completar o jogo lendário em apenas 4 minutos e 55 segundos. Essa incrível speedrun, realizada com glitches permitidos, gerou intensos debates na comunidade de speedrunners. Alguns fãs admiram a habilidade e criatividade de Darvian, enquanto outros afirmam que alguns glitches quebram as regras do jogo e desfocam os limites da competição justa.
Speedrunning é a arte de terminar um jogo o mais rápido possível, e embora os glitches possam oferecer atalhos importantes, eles frequentemente provocam discussões acaloradas sobre o que é considerado uma speedrun legítima. Muitos speedrunners dedicam horas incontáveis a treinos, aperfeiçoando suas técnicas e estratégias para alcançar resultados recordes. Quando os gamers expandem os limites do possível, eles questionam a própria ideia de competição nos jogos. Os glitches podem ser considerados parte da estratégia do jogo, ou eles estragam a essência do desafio. Junte-se à discussão e descubra qual é a sua posição sobre essa questão empolgante. É verdade que os peixes podem se organizar? Em situações de emergência, muitas espécies de peixes, como o colorido tetra neon, mostram uma incrível cooperação, formando linhas ordenadas. Esse instinto é crucial quando precisam fugir rapidamente de ameaças. Em vez de simplesmente dispersar, os tetras seguem uns aos outros, o que ajuda a evitar colisões e o caos desnecessário. A capacidade deles de seguir regras sociais em momentos de estresse demonstra uma adaptação impressionante ao ambiente. Ao passar por espaços estreitos, esses pequenos peixes se orientam instintivamente, garantindo uma saída rápida sem ficar presos ou causar engarrafamentos. Esse comportamento fascinante não só destaca suas habilidades sociais, mas também mostra como os instintos evolutivos os ajudam a sobreviver na natureza. Portanto, da próxima vez que você ver um cardume de peixes em um aquário, lembre-se de que eles podem estar ensaiando juntos para situações de emergência. Difícil de acreditar, mas Alain Ducasse tem 21 estrelas Michelin. Esse título o torna o chefe mais celebrado na história do Guia Michelin. Nascido na charmosa vila de Orgeros, na França, Ducasse revolucionou a alta gastronomia com sua filosofia culinária criativa. Com um total de 21 estrelas Michelin, ele enfatiza que cozinhar é uma arte, onde cada prato conta sua própria história, através de uma mistura de sabor, textura e apresentação impressionante. Seus renomados restaurantes, localizados em cidades como Paris, Londres e Tóquio, apresentam uma mistura eclética de influências globais, mantendo a essência da culinária francesa clássica. Essa harmonia entre tradição e inovação mostra a habilidade única de Ducasse de se conectar com os clientes em vários níveis. Além de ser um gênio culinário, ele compartilha sua experiência com paixão por meio de escolas de culinária e mentorias, formando a próxima geração de chefes. A dedicação inigualável de Ducasse às artes culinárias o tornou um ícone na comunidade gastronômica, inspirando entusiastas da comida e profissionais em todo o mundo. O que mais podemos aprender com sua jornada notável? Você não vai acreditar, Minin quebrou o recorde de palavras. Este talentoso artista foi registrado no livro dos recordes Guinness por ter pronunciado o maior número de palavras em uma única apresentação. Impressionantes, 1.560 palavras em pouco mais de 5 minutos. Imagine como ele fala rápido. Minin fez exatamente isso, mostrando não apenas habilidades linguísticas excepcionais, mas também uma clareza incrível. Cada palavra flui suavemente para a próxima, e é difícil acreditar que alguém possa falar tão rápido e de forma tão clara. Essa conquista não é apenas sobre falar rápido, é também um teste de memória, coordenação e prática. Com apostas tão altas, o sucesso de Minin inspira muitos novos oradores e amantes das palavras. Alguma vez você já pensou em quão rápido pode falar? É surpreendente perceber a velocidade com que se pode pronunciar tantas palavras com clareza. O recorde de Minin nos lembra do poder da linguagem e das incríveis capacidades humanas. Você sabia que a família Kim armou um golpe incrível? Essa família, em comum do filme Parasita, usou truques astutos para conseguir empregos bem pagos, como motorista, tutor particular e empregada doméstica. Tudo começou com uma série de esquemas complexos, onde cada membro da família se apresentava como um profissional altamente qualificado. O filho Ki-woo falsificou um certificado para conseguir um emprego como tutor, enquanto sua irmã, Ki-jung, criou uma identidade falsa para se tornar terapeuta de arte para uma família rica. Os pais, Ki-taek e Chung-suk, também aproveitaram a situação, assumindo papéis que exigiam confiança e habilidades. Manipulando seus currículos, os Kims conseguiram se infiltrar na vida da rica família Park, criando uma fachada que escondia suas verdadeiras circunstâncias. Essa história não só mostra os contrastes acentuados entre as classes sociais, mas também levanta questões sobre moralidade e sobrevivência em um mundo competitivo. Até onde você iria para melhorar sua situação? Você sabia sobre a bomba nuclear no espaço?
Em 1962, os Estados Unidos realizaram um teste nuclear em comum chamado Operação Fishball, lançando um dispositivo a 400 quilômetros da Terra. Esse teste foi único, pois ocorreu nas camadas superiores da atmosfera, criando uma impressionante aurora artificial visível do Hawaii. Imagine um incrível show de luzes em tons de verde, vermelho e azul, causado pela explosão nuclear. No entanto, esse espetáculo fascinante teve consequências sérias, pois a explosão danificou mais de 30 satélites que orbitavam a Terra. Esses satélites eram importantes para a comunicação e pesquisa científica. Esse incidente destaca não apenas a beleza visual de tais explosões, mas também os riscos sérios associados à interferência no clima espacial. Os impactos e a radiação da bomba alteraram o ambiente natural no espaço, levantando preocupações sobre como a atividade humana pode afetar nosso planeta e além. Assim, embora tenha sido um momento marcante na história, serviu como um alerta sobre a importância de entender e respeitar o frágil equilíbrio da nossa atmosfera e do espaço. Você já viu uma tatuagem com a camisa do Flamengo? José Maurício dos Anjos levou sua paixão a um novo nível ao fazer uma tatuagem de uma camisa do Flamengo em seu torso. Esse incrível trabalho levou 90 horas de dedicação, mostrando não apenas seu amor pelo esporte, mas também sua devoção à arte. A camisa do Flamengo, com suas cores vibrantes e design marcante, é um verdadeiro quadro que reflete o espírito do jogo. Cada detalhe da camisa foi cuidadosamente elaborado, exigindo um nível impressionante de habilidade e paciência do tatuador. Para Dos Anjos, essa tatuagem não é apenas arte em seu corpo, é uma celebração de seu time do coração e uma história eternamente gravada em sua pele. Você consegue imaginar quanta dedicação é necessária para passar tantas horas sob a agulha do tatuador? Esse trabalho de amor mostra o que significa ser um verdadeiro fã. Prepare-se para se surpreender com o refrigerador de joias. Esta invenção inovadora de Matt Benedetto oferece uma solução refrescante para os dias quentes de verão, quando o conforto é essencial. Imagine usar suas joias favoritas, como colares ou brincos, mas se sentir desconfortável por causa do calor. O design inteligente de Benedetto se conecta ao seu sistema de ar-condicionado e direciona o ar frio para áreas sensíveis, garantindo conforto enquanto você se mantém deslumbrante. É a opção perfeita para quem quer estar na moda sem abrir mão do conforto. Este refrigerador de joias não só ajuda você a se manter fresco, mas também adiciona um toque de luxo ao seu guarda-roupa de verão. Agora você não precisa escolher entre estilo e conforto. Quer ser um ícone de moda entre seus amigos, com uma nova maneira de aproveitar o verão? Esta invenção incrível garante que você possa brilhar e se manter fresco ao mesmo tempo. Você pode se surpreender. A tradição dos testes de natação na Finlândia. Na Finlândia, os alunos do ensino médio devem passar por um teste de natação antes da formatura, e isso não é apenas uma diversão. Essa tradição se baseia na crença de que, se os estudantes conseguem atravessar um lago gelado, estão prontos para os desafios da vida universitária. Imagine as águas congelantes. O teste de natação geralmente envolve percorrer uma certa distância em condições frias, o que ensina não apenas habilidades de sobrevivência, mas também resistência e coragem. A ideia é que dominar uma tarefa tão desafiadora pode aumentar a confiança dos alunos diante das dificuldades acadêmicas que virão. Além de aprender a nadar, eles sentem um senso de realização que os ajudará a enfrentar futuros desafios com uma atitude mais forte. Essa abordagem única à educação destaca como as habilidades de vida se combinam com as exigências acadêmicas. Então você já pensou em como a natação pode influenciar seu sucesso? Você sabia que o siri cascudo é uma armadilha para lagostas? Esse design inusitado no famoso desenho animado Bob Esponja traz uma reviravolta interessante ao seu alegre mundo subaquático. O restaurante, administrado pelo ambicioso Sr. Krabs, visualmente se assemelha a uma armadilha para lagostas, fazendo os espectadores refletirem sobre seu significado. Enquanto Bob Esponja e seus amigos vivem suas aventuras divertidas, o tema principal explora a realidade da vida das criaturas marinhas em um oceano cheio de perigos. Lembrando uma armadilha, o siri cascudo sugere sutilmente os aspectos sombrios da vida no mar, onde a sobrevivência nem sempre é garantida. Essa escolha de design inteligente não só adiciona humor, mas também faz os espectadores pensarem sobre como interagimos com a vida marinha. Então, da próxima vez que você assistir a episódios cheios de risadas e amizade, pense nos significados ocultos que estão flutuando abaixo da superfície.
Difícil de acreditar, mas os túneis podem ser incrivelmente longos. Por exemplo, o túnel base de Gotthard, na Suíça, que é o túnel ferroviário mais longo e profundo do mundo, com 35,5 milhas de extensão. Imagine pegar um trem e atravessar as profundezas dos Alpes suíços. Essa distância é maior do que em muitos países. E ainda temos o Túnel da Mancha, também conhecido como Canal, que conecta a Inglaterra e a França. Ele tem 31 milhas de comprimento, das quais quase 23 milhas estão debaixo do Canal da Mancha. Essa maravilha da engenharia permite que os passageiros atravessem de um país para outro em apenas alguns minutos. Esses túneis não são apenas rotas de transporte. Eles representam uma incrível invenção humana e a vontade de superar barreiras geográficas, seja pelas vistas deslumbrantes das janelas do trem ou pela sensação da história envolvida em sua construção. Os túneis não apenas redefinem distâncias, mas também conectam culturas e economias. Quais outros túneis incríveis estão esperando para serem descobertos? Você sabia sobre este caracol terrestre único? Leptopoma perluisluidum. É uma espécie incrível que se destaca entre os caracóis terrestres por suas características. Ao contrário da maioria dos caracóis que respiram ar, o Leptopoma perluisluidum possui brânquias, o que lhe permite extrair oxigênio da água. Essa adaptação incomum torna o caracol bastante raro, já que poucas espécies de caracóis terrestres têm essa característica. Além disso, este caracol possui uma tampa protetora chamada opérculo, que pode usar para fechar bem sua concha, garantindo proteção contra predadores e condições adversas. Esses caracóis habitam principalmente áreas baixas da Indonésia e das Filipinas, onde prosperam em locais úmidos, onde suas características únicas os ajudam a sobreviver. A presença de brânquias e da tampa levanta questões interessantes sobre a evolução dos caracóis e sua capacidade de se adaptar a diferentes condições. Por que um caracol terrestre desenvolveu brânquias e como isso afeta seu modo de vida? Leptopoma perluisluidum não é apenas uma história de sobrevivência, é também um olhar sobre as maravilhas da criação da natureza. Surpreendente, mas a maioria dos coreanos quase não tem odor corporal. Esse fato interessante é explicado por diferenças genéticas nas nossas glândulas sudoríparas. A principal causa do odor corporal é um grupo de bactérias que se multiplicam em lugares úmidos como as axilas, decompondo o suor e liberando compostos que causam cheiro. No entanto, pesquisas mostram que muitos asiáticos orientais, especialmente os coreanos, têm menos de uma proteína específica que causa odor, chamada ABCC11. Essa característica genética resulta em um odor corporal menor, o que significa que muitos coreanos não precisam usar desodorante com tanta frequência quanto outros. Embora fatores culturais e hábitos de higiene também desempenhem um papel, a genética nos dá uma visão interessante sobre a diversidade da biologia humana. Imagine um mundo onde o nível de odor depende da sua origem. Não seria incrível? Compreender essas diferenças pode mudar nossa percepção do odor corporal em diferentes culturas. Por que o frio acelera o crescimento das unhas? Estudos mostraram que temperaturas baixas realmente podem fazer suas unhas crescerem mais rápido. Isso acontece porque o frio faz com que nosso corpo mude a circulação sanguínea e o gasto de energia. Quando está frio, a circulação aumenta em certas áreas, incluindo os dedos. Esse aumento de sangue leva mais nutrientes e oxigênio para as unhas, ajudando-as a crescer mais rápido. Além disso, seu corpo frequentemente queima mais energia para se aquecer, o que também pode contribuir para o crescimento das unhas. Portanto, se você notou que suas unhas crescem rapidamente no inverno, talvez isso seja por causa do frio. Embora muitas vezes pensemos no calor como um amigo agradável, parece que o frio do inverno pode nos ajudar a exibir unhas mais longas e fortes. Quem diria que a natureza tem um papel na nossa beleza? Por que o Cazaquistão atrai amantes do espaço? O Cazaquistão abriga Baikonur, o maior e mais antigo centro espacial do mundo, localizado nas vastas extensões do deserto cazaque. Este incrível local se destaca não apenas por seu tamanho, mas também por sua rica história, pois foi de Baikonur que, em 1961, Yuri Gagarin, o primeiro homem a viajar ao espaço, decolou. O cosmodromo teve um papel importante no programa espacial soviético, sendo o cenário de várias missões significativas, incluindo o histórico voo Apollo-Soyuz em 1975, que foi a primeira missão espacial conjunta entre os Rapeysiwa e a União Soviética.
Hoje, Baikonur continua em operação, servindo como plataforma de lançamento para missões espaciais internacionais, e atrai milhares de visitantes e entusiastas do espaço que desejam ver os emocionantes lançamentos de foguetes. Graças à sua profunda conexão com a exploração espacial, Baikonur encanta aqueles que sonham em alcançar as estrelas. Você sabia que Freddie Mercury nasceu em Zanzibar? Freddie Mercury, o lendário vocalista da banda de rock Queen, começou sua vida na bela ilha de Zanzibar, que hoje faz parte da Tanzânia, no dia 5 de setembro de 1946. Esse lugar vibrante, conhecido por sua rica cultura e lindas praias, influenciou seus primeiros anos. Ele passou a infância em Zanzibar, antes de sua família se mudar para a Índia para escapar dos conflitos políticos da época. Foi na Índia que ele estudou em um prestigiado internato, onde descobriu seu amor pela música. Crescendo em um ambiente tão diverso, ele se mudou para a Inglaterra na adolescência em busca de novas oportunidades. Essa mudança foi um ponto de virada em sua vida, permitindo que ele iniciasse uma carreira que o levaria à fama internacional. A combinação única de influências de diferentes culturas ajudou a moldar seu estilo inconfundível, tornando-o uma das figuras mais icônicas da história da música. Não é surpreendente que um artista tão famoso tenha raízes que refletem várias tradições culturais? Existe um cemitério de navios na Mauritânia. Na cidade costeira de Nouadhibou, há um cemitério de navios onde se pode ver mais de 300 embarcações enferrujadas, cada uma delas parte da história marítima. Essa coleção assustadora de navios abandonados cria uma paisagem fascinante, onde seus cascos em decomposição e o metal retorcido contrastam fortemente com a praia de areia. Os visitantes costumam descrever este lugar como pós-apocalíptico, onde cada navio parece sussurrar sua história de aventuras, tempestades e o passar do tempo. Muitos desses navios já foram orgulhosas embarcações, navegando bravamente pelos oceanos, mas agora repousam silenciosamente na areia, tornando-se uma atração intrigante para turistas e fotógrafos. Explorar este cemitério único destaca a beleza da decomposição e convida à reflexão sobre as mudanças nos esforços humanos e a recuperação da natureza. Que histórias esses navios guardam? Você sabia que as estrelas do mar podem viver de 10 a 34 anos? Esses seres incríveis são conhecidos pela sua simetria radial única, onde seus braços e partes do corpo se espalham a partir de um eixo central, tornando-os diferentes de outros animais. As estrelas do mar são interessantes não só pela aparência, elas também são carnívoras e se alimentam principalmente de delícias como moluscos, ostras e mexilhões. Assistir à alimentação delas é como ver uma obra-prima da natureza em câmera lenta. Com suas patas tubulares, que as ajudam a deslizar pelo fundo do oceano, elas abrem conchas para chegar à comida saborosa dentro. Essa impressionante longevidade e a capacidade de sobreviver em diferentes condições marinhas fazem das estrelas do mar habitantes notáveis do mar. O que você acha que os hábitos alimentares únicos delas ajudam na adaptação ao habitat? Difícil de acreditar, mas a Terra não é nomeada em homenagem a um deus. Esse é um fato surpreendente, já que todos os outros planetas do nosso sistema solar receberam nomes de deuses antigos. Por exemplo, Marte é nomeado em homenagem ao deus romano da guerra, e Júpiter é o rei dos deuses romanos. A Terra se destaca por seu nome, que vem da palavra antiga em inglês Earth, que significa terra ou solo. Isso torna nosso planeta único entre seus vizinhos celestiais. Em vez de um poderoso personagem da mitologia, a Terra tem um nome que enfatiza seu papel como nosso lar, destacando a terra física sobre a qual caminhamos e a vida que ela sustenta. É interessante pensar como essa simples diferença no nome reflete nossa relação com o planeta. Enquanto olhamos para as estrelas e exploramos outros planetas, vamos valorizar como a Terra permanece conectada ao seu nome, unindo-nos à essência da natureza. O que isso significa para nossa identidade como terráqueos? E se eu disser que os vencedores do Prêmio Nobel podem se desviar do caminho? Esse fenômeno é conhecido como a doença Nobel ou nobelismo, quando laureados respeitados começam a apresentar ideias estranhas ou cientificamente infundadas. Após receberem reconhecimento por seus trabalhos excepcionais, eles podem passar a acreditar que sua expertise os autoriza a explorar temas fora de sua área principal. Por exemplo, um físico renomado pode se interessar por pseudociência, propondo teorias incomuns sobre saúde ou o cosmos.
Essa confiança equivocada pode levar a afirmações polêmicas ou até mesmo refutadas, surpreendendo muitos que veem esses laureados como autoridades máximas. Com o peso de suas premiações, é fácil esquecer a importância de manter uma especialização focada. Como resultado, aqueles que fazem contribuições significativas para o conhecimento humano podem, sem querer, espalhar desinformação. Como um grande intelecto pode se desviar do caminho? Você sabia que as cataratas do Iguaçu são compostas por 275 impressionantes quedas d'água? Essa maravilha natural está localizada na fronteira entre a Argentina e o Brasil, atraindo visitantes com sua beleza e força incríveis. As quedas se estendem por quase 2 milhas e formam uma série emocionante de cachoeiras que desaguam no rio Iguaçu. Cada queda é única, com diferentes alturas e formatos, criando uma vista deslumbrante que encanta os espectadores. Durante a visita, você pode caminhar por trilhas para ter uma visão mais próxima ou até mesmo fazer um passeio de barco para sentir a brisa da água. A floresta tropical ao redor abriga uma diversidade de vida selvagem. Então, além do som da água corrente, você pode ver aves coloridas como tucanos ou macacos brincando nas árvores. O nome Iguaçu vem da língua indígena Guarani e significa água grande, o que realmente se encaixa. Este patrimônio mundial da Unesco não é apenas um deleite visual, é também um lembrete das incríveis forças da natureza que atuam em nosso mundo. Não é impressionante como a natureza pode criar paisagens tão magníficas? Os cavalos-guias, treinados para ajudar na locomoção, são uma ótima alternativa para pessoas cegas que preferem não usar cães-guias ou têm alergia a eles. Esses animais incríveis, geralmente miniaturas, têm força e inteligência para ajudar seus donos a se orientarem com confiança. Cada cavalo-guia passa por um rigoroso treinamento para aprender habilidades como parar em calçadas, evitar obstáculos e responder a comandos. Além de suas impressionantes capacidades, os cavalos-guias têm um temperamento calmo, tornando-os companheiros confiáveis. Eles também podem viver de 25 a 30 anos, oferecendo suporte a longo prazo. Ao contrário dos cães-guias, os cavalos podem ser mantidos ao ar livre, o que os torna uma escolha versátil para pessoas com diferentes estilos de vida. À medida que as pessoas buscam opções de ajuda mais personalizadas, os cavalos-guias estão se tornando cada vez mais populares. Não é inspirador ver como esses animais inteligentes podem promover independência e confiança? As galinhas nos superam, você não acredita? Pode acreditar. Com mais de 25 bilhões de galinhas no mundo, essas aves incríveis desempenham um papel importante em nosso dia a dia. Como principal fonte de carne e ovos, as galinhas são a base da nossa alimentação e essenciais para a economia agrícola. Sua capacidade de se reproduzir rapidamente nos permite contar com elas como alimento durante todo o ano. Além disso, as galinhas têm um lugar especial nas tradições culturais e no folclore, simbolizando diferentes coisas em várias sociedades. Por exemplo, em algumas culturas, as galinhas são vistas como símbolos de fertilidade e prosperidade, sendo usadas em rituais e festas que celebram a vida e a colheita. Ademais, a adaptabilidade das galinhas permite que elas prosperem em diversas condições, desde pequenos quintais até grandes fazendas. Elas se tornaram um dos animais domesticados mais comuns da história. O fato surpreendente de que existem muito mais dessas aves do que pessoas nos lembra de sua importância, não apenas do ponto de vista econômico, mas também cultural. Então, da próxima vez que você saborear um prato de frango, lembre-se do impacto global dessas aves em nossas vidas. A Lua realmente influencia nossos dias? Ao longo de milhões de anos, a Lua tem se afastado lentamente da Terra, e esse processo tem um impacto surpreendente em nosso planeta. Com a diminuição da gravidade da Lua, as forças das marés que afetam nossos oceanos também mudam. Essas forças das marés são importantes para como medimos nossos dias. Hoje, um dia dura 24 horas, mas à medida que a Lua continua se afastando, especialistas preveem que um dia pode chegar a 25 horas em um futuro distante. Isso significa que nosso ritmo diário mudará drasticamente, afetando tudo, desde nossos ciclos de sono até como medimos o tempo. Imagine um mundo onde o dia é mais longo, alterando não apenas nossos hábitos, mas também a dinâmica entre a Terra e seu satélite mais próximo. Não é incrível pensar que algo tão distante pode influenciar nossa vida cotidiana? Um fato interessante sobre a xerofobia.
Esse medo incomum de se divertir e ser feliz pode impactar muito a vida de uma pessoa. A xerofobia faz com que as pessoas acreditem que a alegria pode trazer consequências negativas, muitas vezes por causa de experiências passadas ou comportamentos aprendidos. Pessoas com xerofobia podem evitar festas, encontros alegres ou até momentos de risadas, temendo que sua felicidade atraia tristeza ou infortúnios. Esse ciclo de evitação cria um conflito entre o desejo de ser feliz e a ansiedade que isso provoca, resultando em uma vida menos agradável. Imagine perder aniversários ou jantares em família apenas porque a ideia de ser feliz parece arriscada. Com o tempo, esse medo pode se aprofundar, afetando relacionamentos e o bem-estar geral. Compreender a xerofobia é muito importante, já que muitas pessoas nem percebem que têm esse medo. A terapia e conversas abertas podem ser fundamentais para ajudar as pessoas a superar esses sentimentos e se reconectar com a alegria que a vida oferece. Como podemos ajudar aqueles que lutam contra esse medo a recuperar sua felicidade? Você sabia que o famoso bolo Sacher é uma deliciosa sobremesa austríaca? Criado em 1832 pelo talentoso confeiteiro Franz Sacher para o príncipe Clemens von Metternich, o bolo Sacher é realmente único. Ele é feito de um denso bolo de chocolate que conquista o coração dos amantes de doces. Sua característica especial é uma camada de suave geleia de damasco, que adiciona um toque frutado à base de chocolate. Para completar, uma luxuosa cobertura de chocolate transforma o bolo em uma obra-prima visual e culinária. Ao longo dos anos, esse bolo especial ganhou fama mundial e é frequentemente servido com uma colher de chantilly, equilibrando seus sabores intensos. Ao saboreá-lo em um café em Viena ou preparando-o em casa, cada pedaço leva você a um mundo de prazer chocolate. Tem curiosidade em aprender a fazer essa sobremesa icônica você mesmo? Você pode se surpreender ao descobrir que a solidão prejudica a saúde. O convívio com as pessoas é essencial para o bem-estar mental, e quando não temos laços com os outros, isso pode resultar em problemas sérios, como depressão e ansiedade. Imagine se sentir isolado em meio a uma multidão. Essa desconexão pode ser extremamente prejudicial. Pesquisas mostram que pessoas que se comunicam regularmente com amigos ou familiares têm maior resiliência emocional e níveis de estresse mais baixos. Construir relacionamentos cria uma rede de apoio que nos ajuda a enfrentar as dificuldades da vida. Atividades simples, como uma conversa tomando um café ou uma noite de jogos, criam laços que são vitais para a nossa felicidade. Então, como podemos combater a solidão? Ao nos conectarmos com os outros, seja em eventos sociais ou em grupos online, podemos mudar essa situação de forma significativa. Priorizar essas conexões não é apenas uma diversão, é uma parte importante de cuidar da nossa saúde mental, pronto para fortalecer seus laços sociais. Surpreendente, mas o vitiligo realmente brilha sob luz negra. Quando a luz negra ilumina a pele afetada pelo vitiligo, acontece um espetáculo interessante. Essa condição de pele, conhecida por causa de Michael Jackson, causa manchas claras na pele que se destacam do resto. No entanto, sob luz negra, essas áreas pigmentadas e despigmentadas emitem um brilho intenso, aparecendo em tons amarelos, verdes ou azuis. Isso ocorre porque a falta de melanina nas áreas afetadas reage de maneira diferente à luz ultravioleta. Essa fluorescência incomum pode ser impressionante, transformando o que pode ser visto como uma imperfeição da pele em uma apresentação visual fascinante. É um lembrete intrigante de como nossos corpos podem interagir com a luz de maneiras inesperadas. Portanto, da próxima vez que você ver alguém com vitiligo, pense nesse segredo brilhante escondido sob a superfície. Difícil de acreditar, mas na Islândia, os bebês dormem na rua. Essa prática interessante envolve os pais deixando seus pequenos em carrinhos enquanto vão a cafés ou lojas. Por quê? Os pais islandeses acreditam firmemente que o ar fresco é essencial para a saúde e o bem-estar da criança. A cultura única do país e o baixo índice de criminalidade tornam isso possível, permitindo que os pais se sintam seguros, sabendo que seus filhos estão protegidos na rua. Imagine passear por Reykjavik e ver filas de carrinhos estacionados em frente aos cafés, cada um com bebês dormindo tranquilamente. Essa tradição destaca o forte senso de comunidade na Islândia, onde a confiança é fundamental. A maioria dos islandeses se preocupa com o próximo, e é normal para estranhos vigiarem os carrinhos estacionados. Embora isso possa parecer incomum em outras partes do mundo, a abordagem islandesa mostra o quanto a comunidade se importa com seus membros mais jovens.
No final do século X, Vladimir fez uma escolha importante para a Rus de Kiev, ao adotar o cristianismo ortodoxo oriental. Essa decisão não foi apenas pessoal, mas se tornou um movimento nacional que teve um profundo impacto na cultura e na identidade espiritual de seu povo. Antes, várias tribos eslavas praticavam o paganismo, mas com o batismo de Vladimir, uma nova era começou. Ele percebeu o quão avançado e unido era o Império Bizantino, em grande parte devido à fé cristã, o que o convenceu de que aceitar essa religião fortaleceria seu próprio Estado. Igrejas começaram a surgir por todo o país, unindo comunidades através de rituais e crenças comuns. Essa mudança impulsionou a educação e a alfabetização, trazendo a palavra escrita para muitos e promovendo uma rica tradição de arte, música e literatura baseada nos ensinamentos ortodoxos. Como resultado, o legado da escolha de Vladimir ainda é sentido hoje, pois o cristianismo ortodoxo oriental continua a desempenhar um papel significativo na formação do panorama cultural e espiritual da região. O que teria acontecido se ele não tivesse feito essa escolha? Incrível, mas é verdade. A maior câmera do mundo. Essa impressionante câmera, construída no início do século XX, pesava 640 quilos e tinha 4 metros de comprimento. Imagine uma câmera tão grande que precisaria de um cômodo só para ela. Foi projetada para fins científicos, com o objetivo de capturar imagens detalhadas para mapeamento e pesquisa. Criar um gigante como esse exigiu uma abordagem inovadora e materiais que eram avançados para a época. Quando a câmera foi montada, operá-la era um verdadeiro desafio que demandava não só habilidade, mas também trabalho em equipe. Os fotógrafos precisavam subir escadas e usar grandes placas de vidro para fotografar, algo bem diferente das câmeras digitais leves e smartphones que usamos hoje. Essa câmera gigante simboliza o espírito de experimentação e progresso característico do início dos anos 1900. Você consegue imaginar que fotos ela fez? Que outras invenções fascinantes estão esperando para serem descobertas? Você sabia sobre o planeta Diamante 55 Cancri E? Este incrível exoplaneta orbita uma estrela na constelação de Câncer, a cerca de 40 anos-luz da Terra. O que torna 55 Cancri E especial é sua composição. Os cientistas acreditam que seu núcleo pode ser principalmente de diamante. Essa característica única está relacionada ao seu ambiente rico em carbono, onde, sob pressão e temperatura extremas, o carbono pode se transformar em diamantes. Embora as pessoas não consigam visitar esse distante mundo tão cedo, a ideia de um planeta feito de diamantes nos inspira e gera discussões sobre as possibilidades do universo. Imagine uma paisagem brilhando com estruturas cristalinas, inacessíveis ao ser humano. Estudar esses planetas ajuda os astrônomos a entender a diversidade de mundos além da nossa Terra. Então, quem sabe? Talvez o universo esconda ainda mais maravilhas que podem mudar tudo o que sabemos sobre os planetas. É verdade que os vikings usavam capacetes com chifres? Resposta: não. Ao contrário do que muitos pensam, os famosos capacetes com chifres são um mito. Os vikings, guerreiros e comerciantes do norte da Europa usavam capacetes muito mais simples. A maioria dos seus capacetes era feita de metal ou couro e servia para proteção em combate. Esses capacetes geralmente tinham formas arredondadas ou cônicas, sem chifres. A ideia errada provavelmente surgiu de peças teatrais do século XIX, onde designs fantasiosos ajudaram a criar a imagem de um viking feroz. Descobertas arqueológicas não encontraram evidências de capacetes com chifres em sepultamentos vikings. Em vez disso, esses capacetes eram práticos, focados na segurança e não na aparência. Os vikings são interessantes não só por suas batalhas, mas também por sua rica cultura e habilidades. Então, da próxima vez que você ver um viking em um filme com um capacete com chifres, lembre-se, isso é apenas parte da história e não da realidade. Um erro simples afundou a Tart Canada. A Tart Canada, uma startup promissora, enfrentou sérios problemas devido a um erro técnico inesperado. O problema começou quando a equipe inseriu as medidas do produto em polegadas em vez de centímetros. Essa confusão, que parecia insignificante, causou grandes problemas de compatibilidade entre os produtos e suas prateleiras. Imagine receber um lote de petiscos da moda que não cabem nas prateleiras. Os clientes ficaram decepcionados e os varejistas insatisfeitos. Isso resultou em uma queda acentuada nos pedidos.
Esse incidente nos lembra da importância de prestar atenção aos detalhes no desenvolvimento do produto. Um único erro pode afetar todas as operações, impactando o estoque, as vendas e, no final, o sucesso da empresa. Portanto, da próxima vez que você for medir algo, não se esqueça de verificar 2 vezes as unidades de medida. Como um simples erro matemático pode levar a consequências tão sérias. Descubra como o Japão transforma a perda de memória em uma experiência gastronômica. Em uma abordagem única de hospitalidade, um restaurante no Japão contrata garçons com diferentes níveis de perda de memória, como a demência. Essa ideia inovadora não só oferece comida deliciosa, mas também cria um ambiente amigável para pessoas com problemas cognitivos. Surpreendentemente, a chance de um pedido errado é de 37%, tornando cada visita uma pequena aventura para os clientes. No entanto, os benefícios deste estabelecimento vão muito além de confusões ocasionais. Ele promove a inclusão e a compreensão de pessoas que vivem com distúrbios de memória. Ao oferecer empregos, o restaurante ajuda seus funcionários a se sentirem valorizados e conectados à sociedade, criando um senso de comunidade. Os visitantes frequentemente expressam empatia e gratidão ao se depararem com as dificuldades e conquistas dos garçons. Este restaurante não é apenas sobre comida, é um lembrete sincero de que cada um de nós pode desempenhar um papel na criação de uma sociedade mais inclusiva. A cada prato servido, ele provoca discussões sobre demência e inspira outros a pensar em como podem apoiar pessoas enfrentando desafios semelhantes. O que você acha dessa ideia criativa? E se eu disser que rir pode ser perigoso? O riso intenso, que geralmente é visto como um sinal de alegria, pode às vezes trazer riscos inesperados à saúde. Embora normalmente consideremos o riso como uma forma natural de aliviar o estresse, trazendo felicidade e conexão, é importante entender suas possíveis desvantagens. Em casos raros, o riso excessivo ou incontrolável pode causar problemas sérios, como ataque cardíaco ou até asfixia. Isso acontece porque rir aumenta a frequência cardíaca e a necessidade de oxigênio, colocando uma pressão extra no sistema cardiovascular. Para pessoas com doenças cardíacas pré-existentes, esse aumento repentino pode ser perigoso. Além disso, quando o riso é tão intenso que interfere na respiração, pode resultar em uma situação perigosa conhecida como desmaio por riso, onde a pessoa pode perder a consciência. Portanto, embora seja bom dar boas risadas, fique atento a como isso afeta seu corpo. Esses risos altos podem esconder um perigo? Porque a expressão "pobre até o osso" significa muito mais. Essa frase remonta à Idade Média, quando os curtidores precisavam de urina para tratar as peles. Eles usavam urina porque ela contém amônia, essencial para amolecer e conservar as peles. Famílias pobres coletavam urina para vendê-la, transformando resíduos em uma pequena fonte de renda. No entanto, se alguém era tão pobre que não conseguia nem coletar urina suficiente para vender, era chamado de pobre até o osso. Esse termo reflete as duras realidades da vida das classes mais baixas na Idade Média, onde a sobrevivência muitas vezes dependia de engenhosidade e perseverança. A frase nos lembra das dificuldades enfrentadas por pessoas no fundo da escada econômica, destacando como a linguagem se desenvolve a partir de nossa história e experiências. Então, da próxima vez que você ouvir "pobre até o osso", lembre-se de que isso é mais do que um insulto, é um olhar para um passado difícil. Você não vai acreditar nisso sobre a mitologia japonesa. Azurai Yashiki é uma das criaturas mais estranhas do folclore japonês, assumindo a forma surpreendente de uma perna gigante e suja. Imagine uma perna tão enorme que ofusca tudo na sua casa. Segundo a lenda, essa criatura estranha aparece quando alguém negligencia a limpeza, exigindo que os pisos sejam lavados e que tudo esteja em ordem. Se você ignorar seu pedido, prepare-se para o caos, pois a Azurai Yashiki fará bagunça no seu espaço, deixando um rastro de desordem. Esse mito serve como um lembrete divertido sobre a importância da limpeza e as consequências de nossos hábitos. Muitas pessoas riem ao pensar na perna gigante, mas isso também destaca os valores culturais relacionados à ordem e ao respeito pelo meio ambiente. O que você acha da mensagem dessa criatura fedida? Você sabia sobre os óculos com IA de Bobak Tavanagar? Bobak Tavanagar, ex-líder da Apple, causou alvoroço no mundo da tecnologia com seu produto inovador chamado Frame. Esses óculos modernos, criados por sua empresa Brilliant Labs, competem com os populares Apple Vision Pro.
A grande novidade do Frame é a impressionante função de assistente virtual. Quando você sussurra uma pergunta, os óculos mostram a resposta diretamente na lente, tornando a informação acessível sem precisar pegar o celular. Essa tecnologia, sem mãos, foi feita para facilitar a vida cotidiana. Com um preço de apenas $349, o Frame oferece uma entrada mais acessível no mundo da realidade aumentada em comparação com os concorrentes. Quer saber a previsão do tempo, encontrar informações rapidamente ou receber ajuda com a navegação? Esses óculos tornam tudo isso possível enquanto você está em movimento. Com essa tecnologia, você consegue imaginar como vamos interagir com a informação no futuro próximo? Prepare-se para se surpreender com os processos de Jonathan Lee Riches. Este homem se tornou uma lenda moderna, entrando com mais de 2.600 processos contra diversas organizações, incluindo pontos turísticos famosos como a Torre Eiffel e instituições como o Livro dos Recordes. Ele é conhecido como o homem mais processador do mundo, e Riches vê os processos quase como uma forma de arte ou um esporte radical, demonstrando uma estranha paixão por desafios legais. Cada caso geralmente vem acompanhado de um pedido absurdo ou uma reviravolta humorística, tornando-os memoráveis. Por exemplo, ele uma vez processou uma rede de fast food, alegando que eles roubaram sua ideia para um novo hambúrguer. E em outra ocasião, ele processou a Torre Eiffel por ter estragado seu dia. Essa luta incessante contra o sistema judicial levanta questões sobre a natureza da justiça e como lidamos com tais casos estranhos. Será que Riches é um gênio incompreendido ou apenas um homem que desafia os limites do sistema jurídico? Por que o violino flutua em Veneza? Um incrível violino flutuante, feito de materiais reciclados, desliza graciosamente pelos encantadores canais de Veneza, carregando uma poderosa mensagem de esperança. Este instrumento único, feito de itens como garrafas plásticas e madeira descartada, é não apenas uma maravilha artística, mas também destaca os problemas ambientais que nosso planeta enfrenta. Ao navegar pelas águas brilhantes, o violino simboliza resistência, criatividade e o potencial para mudanças. Esta obra de arte vibrante inspira tanto os moradores quanto os turistas a refletirem sobre a importância da reciclagem e da preservação do meio ambiente. Imagine um grupo de artistas e ambientalistas se unindo para criar algo belo a partir do lixo, mostrando a ideia de que podemos transformar resíduos em tesouros. Quando o violino flutuante se move por paisagens pitorescas, ele nos convida a todos a sonhar com um futuro brilhante, onde arte e desenvolvimento sustentável coexistem em harmonia. O que pode ser mais inspirador? E se eu te contar sobre o efeito Magnus? Esse princípio físico fascinante ajuda a entender como os jogadores de beisebol lançam bolas curvas e como as estrelas do futebol fazem a bola girar no ar. Quando a bola gira durante o voo, o ar ao seu redor se move em diferentes velocidades de cada lado. Isso cria áreas de alta e baixa pressão, fazendo com que a bola se desloque em uma curva, desviando de forma inesperada. Os atletas usam esse efeito com maestria para confundir os adversários durante o jogo, mostrando como a ciência pode melhorar a estratégia e a criatividade no esporte. Imagine um arremessador lançando uma bola curva que de repente cai antes de chegar à base, ou um jogador de futebol que faz um chute que contorna a barreira de defensores. Essa interseção entre física e esporte não só surpreende os espectadores, mas também destaca as incríveis maneiras como os atletas aplicam princípios científicos para ganhar vantagem. Compreender o efeito Magnus pode aprofundar sua apreciação por esses momentos emocionantes no esporte. Então, da próxima vez que você ver uma bola curva impressionante ou uma cobrança de falta bem executada, lembre-se da ciência por trás disso. Você sabia que a primeira máquina de escrever surgiu em Milwaukee? Essa invenção revolucionária foi criada em 1867 por Christopher Latham Sholes e mudou para sempre a forma como nos comunicamos. Antes das máquinas de escrever, escrever era um processo lento e difícil, muitas vezes feito à mão com penas ou canetas. O design de Sholes permitiu que as pessoas escrevessem mais rápido e de forma mais eficiente, tornando a máquina um instrumento essencial para negócios e escritores. Com o aumento da popularidade das máquinas de escrever, o trabalho de escritório mudou, permitindo que os profissionais criassem documentos de forma rápida e precisa. Esse aumento na produtividade teve um papel fundamental no desenvolvimento de indústrias modernas e lançou as bases para as tecnologias de hoje.
Milwaukee, que já foi um centro industrial, se tornou um símbolo de inovação na América, como o local de nascimento dessa invenção tão significativa. Portanto, da próxima vez que você digitar no teclado, lembre-se das humildes origens da máquina de escrever e seu impacto duradouro na comunicação. Porque a Ásia é maior que a Lua. É realmente surpreendente, mas a área do continente asiático é de cerca de 44,58 milhões de quilômetros quadrados, enquanto a Lua ocupa apenas cerca de 37,9 milhões de quilômetros quadrados. Isso significa que a Ásia é maior que a Lua em quase 6,68 milhões de quilômetros quadrados. Este enorme continente abriga paisagens diversas, desde altas montanhas como o Himalaia até vastos desertos como o Gobi. Com países como China e Índia, a Ásia também possui a maior população entre todos os continentes. Considerando seu tamanho, a Ásia não é apenas terra, é um enorme mosaico de culturas, línguas e ecossistemas. Imagine a diversidade da vida selvagem, climas e pessoas que habitam uma área tão vasta. Comparar a Ásia e a Lua nos faz olhar para o nosso planeta de uma nova maneira, não é? Difícil de acreditar, mas o logo da Red Bull não é como você imagina. O famoso logo da Red Bull mostra 2 touros, mas não são touros comuns. Eles representam uma espécie única conhecida como gaur. Os gaurs, originários do Sudeste Asiático, são os maiores touros selvagens do mundo e podem pesar até 1.000 quilos. Ao contrário do gado doméstico, os gaurs têm um corpo musculoso, chifres grossos e curvados e pelagem marrom escura ou preta. A escolha do gaur simboliza força e poder, refletindo a imagem energética e aventureira da Red Bull. Ao usar esse impressionante animal, a Red Bull busca se conectar com consumidores que procuram emoção e energia no dia a dia. Então, da próxima vez que você pegar uma lata de Red Bull, lembre-se de que está olhando para um logo que celebra uma criatura incrível, e não apenas um touro comum. Não é incrível? Você sabia que os foguetes Soyuz usam palitos de madeira? Esse fato incrível destaca a criatividade do foguete russo Soyuz, que está em operação desde 1963. Conhecido por seu impressionante índice de sucesso de 98%, o Soyuz é um trabalhador confiável nas missões espaciais. Mas como ele é lançado? Ao contrário da maioria dos foguetes que usam mecanismos complexos, o Soyuz inicia seu lançamento acendendo palitos de madeira dentro da câmara de combustão. Imagine acender um enorme fósforo. Quando esses palitos queimam, eles ajudam a inflamar o combustível do foguete, criando a propulsão necessária para vencer a gravidade da Terra. Esse método surpreendentemente simples resistiu ao teste do tempo, provando que, às vezes, os métodos antigos podem ser os mais confiáveis. O foguete Soyuz levou astronautas e cargas para a Estação Espacial Internacional, tornando-se um jogador-chave na exploração do espaço. Não é incrível como uma abordagem tão simples pode levar a conquistas extraordinárias na tecnologia? Aqui está algo surpreendente sobre esferas. À medida que o diâmetro da esfera aumenta, sua área de superfície cresce de forma impressionante. Essa relação matemática mostra o quão únicas e interessantes são as formas geométricas. Por exemplo, imagine uma bola de basquete e uma bola de tênis. A bola de tênis tem um diâmetro pequeno e uma área de superfície correspondente, enquanto a bola de basquete, que é muito maior, possui uma área de superfície que aumenta rapidamente com o crescimento do diâmetro. Matematicamente, a fórmula para a área de superfície de uma esfera é 4πr2, onde r é o raio. Como você pode ver, até mesmo um pequeno aumento no diâmetro resulta em um aumento significativo na área de superfície, devido ao termo quadrático. Essa relação destaca a beleza da geometria e nos faz refletir sobre como as formas funcionam em nosso mundo. Você já pensou em como esse princípio afeta objetos reais, como bolhas ou planetas? Você vai se surpreender ao descobrir que as persianas venezianas não são venezianas. Esse tipo popular de decoração de janelas, na verdade, tem raízes no Japão. Embora muitos acreditem que essas persianas vieram dos românticos canais de Veneza, na verdade elas foram desenvolvidas no Japão, onde eram chamadas de persianas japonesas. Quando essas lâminas estilosas e ajustáveis chegaram à Europa, o nome veneziana se consolidou, provavelmente devido às rotas comerciais que as trouxeram através de Veneza. O design permitia um melhor controle da luz e garantia privacidade, o que as tornou populares em casas por toda a Europa e depois no mundo. Essa reviravolta fascinante na história
Mostra como os nomes podem nos enganar. Hoje, as persianas venezianas são feitas de diversos materiais, incluindo madeira e alumínio, cada um oferecendo estilos e benefícios únicos. Agora, da próxima vez que você ajustar suas persianas, você pensará sobre sua incrível origem? Prepare-se para explorar as curvas selvagens da Lombard Street. Esta famosa rua em São Francisco é conhecida por suas 8 curvas acentuadas em apenas um quarteirão. Imagine dirigir por essas curvas fechadas, superando com habilidade a ladeira íngreme. A Lombard Street foi projetada na década de 1920, quando os primeiros carros enfrentavam dificuldades nas colinas íngremes da cidade. Designers inteligentes decidiram que essas curvas sinuosas tornariam o tráfego mais seguro e fácil. Hoje, parece uma atração para turistas que se aglomeram nessa estrada icônica para tirar fotos e sentir a emoção. Ao caminhar pela calçada bem cuidada, cercada por flores vibrantes e casas encantadoras, você pode sentir a empolgação no ar. Seja dirigindo ou apenas passeando pela calçada, a Lombard Street oferece um pedaço único do charme peculiar de São Francisco. Você já teve a chance de visitar essa maravilha sinuosa? Você sabia que os músculos trabalham em harmonia? O corpo humano é uma máquina incrível, composta por vários grupos de músculos que atuam juntos para criar movimentos. Nosso sistema muscular inclui músculos únicos, especialmente nos braços e nas pernas. Por exemplo, nos braços e nas pernas, músculos como os bíceps e os quadríceps puxam os ossos, ajudando-nos a levantar, correr e pular. Ao mesmo tempo, os músculos do tronco, incluindo os músculos do core, nos estabilizam e sustentam nossos movimentos. Essa cooperação dinâmica nos permite realizar tarefas do dia a dia, desde levantar uma xícara até dançar em uma festa. Cada músculo tem seu papel único, mas todos dependem uns dos outros para funcionar suavemente. Pensando bem, não é incrível como esses músculos trabalham juntos perfeitamente, tornando possível tudo o que fazemos? Compreender essa colaboração muscular nos ajuda a apreciar melhor a complexidade do nosso corpo. E se eu te contar sobre a Piton reticulada gigante? Essa incrível cobra é a maior do planeta, alcançando impressionantes 10 a 11 metros de comprimento. Embora você tenha ouvido histórias exageradas sobre cobras de 30 metros, isso está longe da realidade. A Piton reticulada, que vive principalmente no Sudeste Asiático, é conhecida por seus padrões deslumbrantes e força incrível. Essas cobras não são apenas enormes, mas também caçadoras muito habilidosas, usando sua poderosa capacidade de constrição para capturar presas muito maiores do que elas. É fascinante observá-las nadando. Seus corpos deslizam graciosamente pela água. Apesar de seu tamanho, as pitons reticuladas costumam ser tímidas e preferem evitar o contato com humanos. Então, da próxima vez que alguém mencionar uma cobra de 30 metros, você poderá corrigir e compartilhar fatos incríveis sobre essas criaturas magníficas.